sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Não é só comigo. Estamos aqui com um convidado muito especial para falar de um tema muito importante que preocupa a nossa sociedade, que é os jovens e os vícios, o caso das bets. Trazemos aqui o Dr. Lorman, que é psicólogo organizacional e mestre em pesquisa científica. Ele vai deixar aqui o seu parecer. Trata-se de uma pessoa que dispensa apresentações, mas eu gostaria de fazer uma breve introdução, que é fenômenos não nascem, fenômenos acontecem e o Dr. Lorman é um acontecimento. Dr. Lorman, por favor, apresente-se e fale um pouco de si. Obrigado, Sandra, pelo convite, e está de parabéns pela iniciativa. É uma iniciativa que certamente vem de jovens e visa principalmente os jovens. Eu tive a oportunidade de acompanhar o vosso primeiro episódio e percebi qual é a ideologia, qual é o caminho que pretendem seguir e se mantiverem nesse objetivo, nessa ideologia, acredito que vão ser um podcast de referência para os jovens buscarem não só conhecimento, mas também atualizações, né? Atualizações sobre aquilo que está acontecendo no mundo, sobre soluções para os problemas que estão a enfrentar, e receberem uma espécie de conforto ao perceber que o que está a acontecer com elas não é só com elas, né? Não é só com elas. É um problema da maioria de jovens, ou melhor, é um problema que acomete mais alguém. Quando é assim, é um bocadinho mais fácil lidar com a situação, né? É aquilo que nós costumamos dizer quando estamos num processo de tratamento biomédico. Quando alguém vai com alguma enfermidade para o hospital e chegado lá, pelo menos recebe o nome da doença, da enfermidade que o acomete, é um alívio. É um alívio, porque pelo menos já tem nome, e se já tem nome, possivelmente tem algum tratamento. Então, é diferente de ir ao hospital fazer uma série de exames e nem sequer receber um diagnóstico. É mais aterrorizador nesses contextos. Então, a ideia eu penso que seja essa, mostrar a cada jovem que o que está a passar não é a primeira a passar, a primeira pessoa a passar, e não é só ela a passar. Há mais pessoas a passarem por aquilo e juntos podem refletir e traçar caminhos que sejam funcionais para a resolução do problema. De fato, eu sou Lauro Magnolenque, como a Sandra referiu, formado em psicologia organizacional a nível de licenciatura e em pesquisa científica a nível de mestrado. Dedico a maior parte do meu tempo atualmente à pesquisa em contexto de educação, contudo, sou entusiasta igualmente em pesquisa em comportamento social, o que me confere alguma autoridade para discutirmos sobre o tema que é proposto aqui hoje, o vício, né? O vício de forma geral, mas o vício de forma específica em apostas, as bets, as Uhum. famosas bets em Moçambique que estão a atrair muitos jovens. Então eu acho que há alguma autoridade para tratar essa questão e estou muito satisfeito pelo convite. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Lorman. Obrigada por aceitar o convite. Bom, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Dr. Lorman faz parte da lista de pessoas que me inspiram, lista de pessoas que eu tenho como referências e eu acho que é uma pessoa, é a pessoa certa para falar sobre este tema. O Dr. Lorman é uma pessoa casada, pai de família e conheço há mais de 10 anos. É um prazer hoje estarmos aqui como num debate, né, para conversar sobre um tema que interessa a todos nós, interessa a nossa sociedade, e tê-lo aqui hoje como uma pessoa especializada na área é um orgulho, uma alegria para mim. Bom, queria dizer aqui que a Inora não está aqui, a minha co-host, ela está nos bastidores a resolver os outros assuntos, mas ela estará aqui de volta no próximo episódio. Dr. Lorman, eu gostaria de iniciar este nosso debate pedindo um contexto, a história do surgimento de bets, de apostas e como é que nós chegamos ao ponto em que nós estamos, em que estamos a tratar este assunto como um problema, como uma doença, como vícios para a nossa sociedade, para os nossos jovens. Obrigado, Sandra. Eu começo a fazer uma constatação muito interessante, a contrariar uma frase histórica muito famosa que aparece num livro religioso muito difundido, me refiro à Bíblia. Numa das passagens, ah, Jesus Cristo diz algo interessante. Ele diz: um profeta nunca tem glória na sua própria casa. Que na verdade não é como eu me sinto agora. Conhecendo há muito tempo mesmo, mais de 10 anos, conhece a minha trajetória, conhece os meus desafios, viu os passos que eu fui dando ao longo desse período, ou seja, conhece-me bem e ainda assim
me teve como convidado para o seu programa. Eu me sinto honrado na minha própria terra, né? E agradeço muito por isso. Agora, indo diretamente para a questão que colocou, que é o contexto das betas em Moçambique, eu penso que inicialmente nós devemos olhar para isto numa vertente histórica, não é? Antes de qualquer coisa, numa vertente histórica. Uhum, Historicamente, a ideia de apostar, não é? A ideia de apostar surge muito antes do advento da era da informação. Apostávamos com o que tínhamos na altura, né? Apostávamos com animais, né? Os famosos jogos de bicho, que inicialmente era com cavalos de corrida, não é? Em uhum, que indivíduos se juntavam em arenas, escolhiam um cavalo potencialmente vencedor e faziam as suas apostas. Depois fomos evoluindo, passou a se apostar em galos, né? Nas lutas de galo. Então, apostar é algo comum, é algo que já nos acompanha há algum tempo, não é algo novo. Mas como nós também sabemos claramente, a sociedade está em constante evolução, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as estratégias, mudam-se os caminhos, mas a essência permanece. Agora, ao invés de nós apostarmos em cavalos de corrida, apostarmos em galos de luta ou em outros animais, por conta da evolução da tecnologia. Temos agora um fácil acesso em dispositivos tecnológicos, né? Me refiro a computadores, me refiro a smartphones. Temos acesso a esses dispositivos e temos um crescente acesso à internet. Então, uhum, isso criou uma ruptura no paradigma. Agora, em vez de apostarmos em cavalos, passamos a apostar em casas de apostas, passa a repetição online, né? As uhum, famosas bets online. Então, essa transformação, ao meu ver, surge com o advento da tecnologia, né? Com o advento não, porque a tecnologia, na verdade, surge já há algum tempo, surge com o acesso facilitado da tecnologia. Em Moçambique, ainda estamos nesse processo de migração ou de transição. Ah, com base nos dados mais recentes a que tive acesso, 23% da população moçambicana tem acesso à internet atualmente. E esses 23%, a maioria são jovens. Ou seja, ainda comparativamente às sociedades mais desenvolvidas, me refiro à América do Norte, à Europa e um bocadinho pela América do Sul, é como se ainda não tivéssemos acesso à internet. Comparação histórica, ou seja, se olhamos para Moçambique há 5 anos e olhamos para Moçambique hoje, temos muitas mais pessoas com acesso à internet. Então, agora, ao invés de nos juntarmos as no estádio da arenas. Peixava e ver carros e apostar em carros de corrida. O estádio da Peixava, como quem diz, depois, por ser a dia da independência nacional, as pessoas se juntaram ao estádio da Machava, então o primeiro estádio que apareceu em mente. Mas poderíamos nos juntar em alguma arena qualquer, aí na Costa do Sol, por exemplo, para karting, apostar em corridas de carro, corridas de cavalo, que era meio dispendioso do ponto de vista de tempo, do ponto de vista de recursos, porque teríamos de claramente nos deslocar e depois estaríamos expostos a vários riscos, a várias variáveis. Passou a ser mais cômodo fazer essas apostas a partir de um smartphone. A questão a um clique de distância. Então, temos agora o dinheiro a circular em carteiras móveis, não é? Uhum. Carteiras móveis, então é fácil fazer essas apostas no conforto da sua casa, não importa a hora, e as modalidades oferecidas também diversificaram bastante. Agora não é só carros e cavalos e galos, agora podemos apostar num jogo de futebol, no resultado de um jogo de futebol, por exemplo. Se temos duas equipas famosas a jogarem num determinado dia, eu posso lançar a minha opinião, qual das equipas vai sair vitoriosa e com quantos pontos a partida irá terminar para os fãs do desporto, mas podemos, né, atualmente apostar em várias outras modalidades. Alguns não fãs de desporto podem recorrer a também uma modalidade muito famosa que eu acho que está entre as que atrai mais jovens de Moçambique, que é o aviator, né? Aviator, que é uma modalidade mais rápida, mais dinâmica e não precisa esperar por nenhum resultado de nenhuma partida que vai se obter no fim do dia ou no dia seguinte, ali naquele instante. Geralmente leva menos de 1 minuto para se ter resultado e por conta disso é mais aditivo, porque eh, a cada instante, não é? O ciclo se renova. Ou seja, eu Uhum. aposto uma determinada quantia, que em média tem variado de 50 a 100 meticais.
Então aposto, após 50 segundos, um minuto, tenho o resultado. Se perco, eu ganho e depois aposto novamente, vou apostando e vou me expondo continuamente a este jogo, a estas apostas e que vou acabando claramente de desenvolver algum vício. Porque o mecanismo aqui de viciação ou adição, diria assim, por jogos ou por apostas é exatamente o mesmo que o mecanismo de viciação pelas demais drogas, né? Pelas demais drogas, pela cocaína, pela metanfetamina. Provavelmente o que altere aqui seja o período mínimo de exposição necessário para se tornar Um viciado. viciado. Uhum. Sim, o período mínimo pode, não é pode, altera. Mesmo entre as drogas ilícitas, o tempo que o indivíduo leva a ser viciado em cocaína é diferente do tempo que o indivíduo leva para se viciar em metanfetamina, é diferente do tempo que o indivíduo leva para se viciar em crack, por exemplo. Então, o mesmo acontece aqui com o álcool e outras drogas lícitas. O tempo que o indivíduo leva a se viciar no consumo da cerveja, se tornar alcoólatra, é diferente do tempo que ele levaria ao se viciar, por exemplo, no consumo do cigarro. Então, o mesmo acontece com os bets, né? Com os bets, Uhum. temos apostas feitas em jogos de futebol que acontecem a cada 24 horas, por exemplo. Cada 24 horas, ou seja, num ciclo de 24 horas eu só poderia apostar uma vez e obter um resultado. Mas Uhum. temos os jogos como Aviator que podem acontecer em ciclos de 50 segundos ou em ciclos de um minuto. O que significa que nas 24 horas eu poderia me expor a estas apostas ou a esse vício tantas quantas vezes eu julgar necessário. Então isso ahm, facilita muito que as pessoas se tornem viciadas em modalidades como Aviator, basicamente por conta de um fenômeno psicológico já muito discutido por parte dos profissionais de saúde mental, que é o sistema de recompensa do nosso cérebro. Uhum. Nós temos um sistema de recompensa muito interessante. Sempre que fazemos algo tido como agradável, não é? O cérebro libera aquilo que nós chamamos de Dopamina. dopa, hormônios, né? Hormônios do prazer, que é o caso da dopamina, que são responsáveis por uma sensação de prazer muito interessante, muito boa, né? Muito boa que, ahm, dependendo de como ela é administrada, nós nos viciamos por essa sensação. Uhum. A ideia que é essa, na verdade. Nós não nos viciamos pela substância, nos viciamos pela sensação que o consumo, ou a prática, o acesso àquela substância significa no nosso cérebro. Então, quando eu aposto e depois meu cérebro libera dopamina e aquilo causa cria uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar. O meu vício não é pelo ato de apostar, é pelo hormônio que é liberado e pela sensação que aquilo causa, né? Pela sensação que aquilo causa. Agora, o erro já que surge quando assumimos, não é, que aquela sensação só se encontra naquele ato, que é o grande problema. Agora, ahm, um dado aqui que é pouco mencionado pelos especialistas da minha área, pelos especialistas de saúde mental, mesmo me refiro a psiquiatria ou psicologia, é que dependendo do nível de gravidade do vício, normalmente o que acontece é se estabelecer um processo de reaprendizagem. Antes, eu queria fazer essa pergunta, que é importante nós todos estarmos esclarecidos sobre o que realmente, que perigo essas apostas apresentam para as nossas vidas, porque talvez o pensamento de algumas pessoas seja, essas empresas, esses lugares de aposta surgiram para ajudar a sociedade, e eu queria saber sobre qual é o seu ponto de vista sobre esse assunto. Será que as apostas surgiram realmente para ajudar a sociedade a evoluir, a enriquecer, a conseguir uma certa estabilidade financeira, ou eles vieram com a vontade única de lucrar com o vício dos apostadores? Eu penso que se num universo de 100 mil apostadores, temos um vencedor, a cada 100 mil apostadores temos apenas um vencedor, e este vencedor normalmente não é quem mais ganha, mas a própria casa de aposta ou a plataforma, não é? De Uhum. apostas é que tende a tirar mais ganhos disso.
eu não acredito que o principal propósito seja ajudar a sociedade. Se pensarmos dessa forma, iremos provavelmente entender melhor. Eu não acredito que a ideia seja ajudar a sociedade. Ajudar a sociedade, provavelmente nós estivéssemos a fazer se conseguíssemos garantir que, pelo menos, não é? Pelo menos, na situação mais ideal possível, 50% de todo o volume da aposta servisse de prêmio, né? E Uhum, tivéssemos vários vencedores. Aí poderíamos cogitar essa ideologia filantrópica e considerar que, de fato, o desejo é esse de ajudar. Mas nas condições em que tem acontecido, eu acredito que não. Tanto nas modalidades virtuais quanto nas mais convencionais, o ritmo de vencedores que têm grandes somas ou grandes quantias de dinheiro ainda causa alguma manchete, não é? Uma manchete. Isto porque ainda não é algo comum. Ainda não é algo comum. As apostas são feitas todos os dias por várias pessoas, mas ter um vencedor ainda não é algo comum, não é? Ainda não é algo comum. As probabilidades são de fato muito baixas. Então acredito que esse não seja o principal objetivo, seja mais uma forma de fazer negócio, mas uma uhum, forma de vender uma esperança para pessoas que estejam numa situação de desespero, por assim dizer, e que provavelmente contem que a única solução para a sua situação de desespero seja recorrer à sorte, né? Recorrer à sorte. Então, recorrendo a apostas, com sorte, ganha alguma coisa e resolve um problema. Então, eu acho que o que nos estão a vender é uma falsa esperança, né? Vamos vender uma falsa esperança, estão a se aproveitar da situação de desespero, vulnerabilidade ou dificuldade de jovens em Moçambique, particularmente, porque é uma população maioritariamente composta por pessoas pobres que vivem com menos de $1 por dia, abaixo da linha de pobreza, e penso eu até que este cenário se verifique na maioria dos locais em que as apostas acontecem. Sem querer, sem querer aqui estar a incorrer a um erro, mas acredito que, assim, de forma especulativa, não estaria errado se eu dissesse que a maioria das pessoas que se envolvem em apostas são indivíduos não pertencentes à classe A da sociedade. Ou seja, geralmente a maioria são da classe média baixa, lá mais para baixo. Indivíduos com alguma estabilidade, provavelmente já tenham compreendido que não é dessa forma que se acumula riqueza, tenham compreendido qual é o real mecanismo de acúmulo de riqueza, então não tendem a se convencer pela propaganda vendida por essas casas de aposta. uhum. Eu fiz essa questão que é, na verdade, alguém pode estar a acompanhar o podcast e está em risco de cair nessa propaganda de casas de apostas, de dinheiro fácil. E há quem vê isso como algo inofensivo e pensa no sentido de não existem empresas que estão para prejudicar os consumidores, está todo mundo para ganhar 50-50. E, na verdade, a realidade que nós acompanhamos é diferente. Como o Dr. Lorman foi dizendo, essas casas de apostas surgiram para ganhar dinheiro. Estão para ganhar dinheiro e até o momento em que as pessoas vão perceber isso, talvez seja tarde, talvez algumas pessoas despertem mais cedo, mas é importante nós entendermos que trata-se de uma empresa que está para faturar o máximo que eles puderem, e se nós começarmos a ver isso, talvez seremos mais conscientes ao aderir a este caminho. Uma outra questão que eu gostaria de fazer aqui é até que ponto estas apostas, este relacionamento entre consumidores e apostas, até que ponto isso afeta a vida financeira, a vida emocional, a saúde mental dos seus consumidores, Dr. Lorman? Eu penso que para responder a essa questão, Sandra, nós devemos simplesmente olhar para os dados que nos são oferecidos, né? Uhum, Ahm, não passa, não passa muito tempo sem explodir nas redes sociais casos de escândalos, comportamentos de indivíduos que vinham apostando, né? Vinham apostando. Como nós sabemos, a sociedade moçambicana é uma cidade, na sua maioria, pobre. E as apostas geralmente variam, em média, entre 50 a 100 a 100 meticais, que é pouco, mas é uma boa parcela da renda do cidadão moçambicano comum, né? uhum, Uma boa parcela da renda do cidadão moçambicano comum. Então, nós temos visto muitos casos de indivíduos que têm suas famílias destruídas por conta das apostas.
temos visto, perdão, muitos casos de indivíduos que acabam tirando suas próprias vidas por conta da aposta. Temos visto casos de indivíduos que se envolvem em esquemas ilegais por conta da aposta. Ou seja, temos visto toda sorte de efeitos colaterais por conta da aposta. As suas manifestações, claramente que vão variar em função do background do indivíduo, dos recursos que o indivíduo tem, do apoio que o indivíduo tem, mas temos visto esses efeitos negativos. E esses efeitos negativos não se restringem ao indivíduo apostador, como, como comumente se pensa. Esses efeitos negativos se generalizam pela nação completa, não é? Se pegamos no caso, por exemplo, da, 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 do indivíduo que, porque perdeu grandes quantias de dinheiro, na verdade este é um caso real, Uhum. de um agente da corporação da Polícia da República de Moçambique, se eu não estiver em erro, de 40 anos de idade, que teria perdido uma dessas plataformas de aposta uma quantia, diria que de 77 mil meticais, se não estiver, 77 mil meticais ou 70 mil Ah, meticais, e após ter perdido essa quantia toda, ele viu como solução tirar a sua própria vida. Então cometeu suicídio. Podemos achar que, pronto, é um jogador viciado, tirou sua vida porque era viciado e termina por aí. Não termina por aí. Ele tinha família, né? Ou seja, deixou esposa, deixou uma viúva, tinha filhos, deixou órfãos, era funcionário do Estado, deixou um vazio como mão de obra, uma mão de obra ativa para a população moçambicana. Estava inserido num contexto social, então deixou um vazio na estrutura social a que estava inserido, nos vizinhos, na comunidade em que estava, e acaba criando-se espaço para preenchimento desse vazio e não sabemos como é que este será preenchido. E este é só é a título de exemplo, porque casos são vários, né? Vimos também há algum tempo o caso de um outro cidadão que este, felizmente, não cometeu suicídio, mas teve o seu casamento já de algum tempo arruinado, né? uhum. Arruinado, que a esposa acabou entrando com um processo de divórcio, porque ela também já estava a se ressentir dos efeitos negativos dessas apostas. Quero crer que provavelmente o sujeito já não estivesse a cumprir com as suas obrigações de provisão da família, não é? Tinha o seu salário, claramente, mas poderia canalizar toda a quantia às apostas. Quero crer, na verdade, isso já é apenas uma especulação, ou não, só saberemos assim que ele nos disser, mas essas são especulações. Outra especulação, por exemplo, poderá ser que, de fato, ele não tivesse tanta pujança financeira quanto a que terá vendido, né? A quando do estabelecimento de relacionamento. Mas isso são apenas especulações. O que eu quero trazer com todas essas especulações é que o problema do apostador viciado não se limita ou não termina no apostador viciado. Ela avança para todas as camadas sociais, a nível profissional e a nível comunitário, a nível da nação. Então, Falando nisso, tem as histórias dos jogos, antes das bets, antes desses avanços da tecnologia, existiam um Chuva e acredito vários outros jogos que as pessoas iam apostar. E as histórias que eu conheço de senhores que podiam apostar mobília, apostar a própria casa. E algumas pessoas perderam tudo, só com chuva. E olha que esses jogos não eram tão conhecidos e populares como são as bets. As bets, as vantagens, entre aspas, das bets é por serem acessíveis. É possível jogar, apostar pelo celular. E lá nas comunidades, algumas pessoas podiam apostar as próprias filhas. Podiam apostar as próprias filhas para conseguir alimentar o vício que muitas pessoas não admitem. E no tempo em que nós nos encontramos, em que uma aposta está à distância de um clique, à distância de um celular, as coisas estão a piorar. E um dos principais perigos dessas apostas é por serem sutis, como o Dr. Lorman estava a explicar. As consequências são sutis. É por isso que nós não vemos uma pessoa que aposta como um viciado, como uma pessoa que está doente com muita facilidade, porque não é como o uso das drogas ilícitas. As pessoas é como uma coisa inofensiva, uma aposta ali, uma aposta lá, e no final das contas temos histórias. Há um jovem que
graduou com prestígio, estudava numa boa escola, numa boa faculdade, depois dali conseguiu um bom emprego, casou-se, estava tudo a andar, e entrou para as apostas. Isso é uma história real que eu estou a contar. Entrou para as apostas, começou a apostar tudo, começou a apostar cada vez mais e mais e mais, perdeu o emprego e agora está num processo de divórcio. Então, são histórias de problemas reais, de pessoas reais que estão a passar por isso. Existem vários casos de suicídios. Eu acho que os influencers, os que promovem esses jogos, não veem ou não vivem as consequências destas apostas de forma direta. É por isso que algumas pessoas vão sair e defender, desde que seja maior de idade. É assim, o Dr. Lorman, eu acho que é a pessoa mais certa para falar disso, mas dizem que o cérebro do ser humano não está completamente desenvolvido até os 25 anos. E nós temos de assumir que uma pessoa de 18 anos tem responsabilidade e maturidade suficiente para apostar de forma inofensiva, desde que a lei concorde com isso, você pode apostar. E não é bem assim. Bom, doutor Lorman, eu gostaria que desenvolvesse ainda mais esses pontos que eu fui tocando. Só para perceber a contradição nessa afirmação, Sandra, de termos o cérebro do ser humano desenvolvido aos 18 anos. 25 anos, dizem. 25 Não, anos. não, disse maior de idade, pelo menos a maioridade legal em Moçambique é aos 18 anos. Uhum, Eh, e quer dizer que já pode tomar decisões importantes sobre a sua vida. Assume-se que já é responsável. Aos 18 anos, em Moçambique, já pode ser preso, já pode cumprir com o serviço militar obrigatório, já pode sair de casa sem ser obrigado a voltar pelos pais, porque assume-se que já é maior de idade. Mas uhum, aos 18 anos não pode abrir uma conta de banco assim de forma autônoma. Então, há essa contrariedade. Ele uhum, pode ser preso, pode apostar, pode beber, mas não pode abrir uma conta bancária de maior. É sempre de menor. O próprio banco percebe que para fazer uma gestão financeira aos 18 anos ainda não se está maduro o suficiente para sim, tomar essas decisões. uhum, Ah, e eu acho que sabe-se muito bem que um de 18 anos não pode ser tido como 100% responsável pelas suas ações. Pronto, falávamos da contrariedade ou da contradição que existe na questão de maioridade legal e, de fato, e a maturação cerebral real, né? uhum, Ah, dizemos que em muitos casos, em Moçambique particularmente, assume-se que o indivíduo é maior de idade legalmente aos 18 anos. Em alguns países, pretende-se reduzir essa maioridade legal para os 16. Há um debate em torno disso no Canadá e em Brasil e um bocado dos Estados Unidos, se não estiverem erro. Ah, a ideia é que nós acreditamos que aos 18 anos o indivíduo pode ser preso, o indivíduo pode comprar livremente álcool, pode se alistar para o exército para fazer serviço militar obrigatório, mas o indivíduo não pode abrir uma conta bancária maior, não pode se casar. Então, a minha pergunta é que surge é, que decisões suscitam maior responsabilidade? Abrir conta bancária ou se alistar para o exército? Abrir conta bancária, aliás, até mesmo uma simples carta de condução aos 18 anos, tu não consegues ter sem um processo de emancipação todo estabelecido. Então, ter uma carta de condução ou então decidir entrar para o exército e participar de uma guerra. Então, há essa contrariedade. O fato é que, do ponto de vista científico, a maturação cerebral ou a maturação neural começa a se dar a partir dos 21. Começa a se dar a partir dos 21 anos. Disse aos 25 porque esse é o intervalo que normalmente se estabelece a maturidade completa do sistema nervoso cerebral, mas começa a se dar aos 21 anos, o que quer dizer que é possível aos 21 anos encontrar indivíduos com um sistema neurocerebral totalmente desenvolvido, totalmente maduro. Mas ainda é possível encontrar pessoas que ainda estão em fase de desenvolvimento, que vai puxando até aos 25 anos por aí, até aos 25 anos. Ou seja, aos 18 anos ainda estamos no processo de maturação, ainda estamos no processo de evolução, ainda não há maturidade completa para se tomar decisões importantes sobre a vida. Então, não podemos esperar este comportamento 100% responsável por parte de indivíduos com os seus 18 anos. E outro ponto é que juventude, a juventude em si, uma das características da juventude é a não ponderação, não é? É a não ponderação, ou seja, a juventude em si já suscita tomada de decisões com base nos resultados imediatos das nossas ações.
Isso não é um sinal de responsabilidade, muito pelo contrário, é um sinal de irresponsabilidade. Mas jovens, no geral, isso não é uma questão de crítica, não é só uma descrição do que acontece. Jovens, no geral, são indivíduos impulsivos e que tomam decisões com base em resultados a curto, médio prazo e não a longo prazo. E é esperável que isso aconteça, né? Porque, afinal de contas, são jovens e ainda estão a aprender com a vida. E as bets, infelizmente, conseguem fazer uso desta, desta fragilidade do jovem, que é querer as coisas no momento para se tornar mais atrativas ou atraentes. As bets é aquilo que nós dizemos, não precisa trabalhar por 5 anos, não precisa trabalhar por 10 anos para conseguir guardar algum dinheiro. A imagem que se vende é apostou 50, ganhou. E ganhou no mesmo dia, ganhou no mesmo instante. Então, essa ideia de ter as coisas assim rápido, a correr esse imediatismo, não é? Esse imediatismo é que faz com que as betas ganhem mais popularidade, é que faz com que os jovens recorram mais a essas plataformas, porque já não é preciso esperar final do mês, né, para receber o meu salário e fazer uma poupança até o final de ano ou até o fim de um certo período. É possível ganhar a qualquer altura, é possível ganhar a qualquer momento. E olha que é possível um indivíduo passar 5 10 anos a jogar, sem nunca ter sido grande vencedor, Uhum. mas estar a apostar todos os dias sob o pretexto que ele poderá ganhar a qualquer altura ou poderá ganhar a qualquer momento e não terá de esperar, Esse, mas já esperou esse, esse esse tempo todo. fenômeno se observa aqui nos Estados Unidos, que a maior parte dos americanos, eles jogam na loteria como parte de, sei lá, como parte de uma rotina normal, com a esperança de que um dia seja, seja o grande ganhador dos milhões. Fez-se um estudo que um americano pode gastar US$ 100.000 durante a vida, apostando diariamente US$ 5, na fé de que um dia ganhe a loteria. Qual é a explicação psicológica disso? Eu até acompanhei um caso aí mesmo nos Estados Unidos de um indivíduo que fazia algo ainda mais inusitado. Esse, ao invés de comprar bilhetes da lotaria para si, ele Uhum. adquiria vários e distribuía pelos lugares em que passava. Por exemplo, se fosse para abastecer, presenteava as pessoas com um bilhete de loteria que ele comprou e dizia: Olha, se esse for o bilhete vencedor, irás me dar uma parte do Os prêmio, mas era ganhos. um bilhete que ele comprou. Então, e de fato houve uma situação em que um bilhete que ele comprou e ofereceu acabou saindo vencedor e houve uma confusão aí na justiça para se determinar de fato quem era o legítimo vencedor do bilhete, do prêmio, na verdade, o legítimo vencedor do prêmio. Ah, a explicação para isso, eu acredito que para os Estados Unidos tenha algumas raízes culturais, né? Para os Estados Unidos tenha algumas raízes culturais. O ato de apostar na loteria pode ser uma prática cultural americana, mas creio igualmente que existam componentes psicológicos associados, né? Creio que igualmente que existam componentes psicológicos associados. Ah, o que a lotaria basicamente nos vende é uma esperança. É uma esperança. Ela nos vende uma esperança de uma vida melhor, uma esperança de maior conforto. E enquanto as pessoas estiverem vivas, elas preservam a esperança. E este elemento é muito explorado pela, pelas casas de apostas. E de que forma é que ele é explorado? Vamos assumir, agora é mesmo uma presunção, não quero dizer que é o que as casas de apostas fazem, mas vamos assumir que ao fim de um período a gente perceba que o vencedor da Mega Sena, do grande prêmio, dos US$ 100 milhões, é um idoso dos seus 80 anos e que ele recebe aquele prêmio, depois recebe os holofotes e quando ele explica como é que foi o processo da vitória, ele diz, não, eu comecei a jogar aos 22 anos, eu jogava todos os dias, passam-se 30 anos desde que eu comecei a jogar e hoje finalmente venci. Pensamos que essas são declarações inofensivas, são declarações Uhum. inocentes, mas o que nós estamos a dizer nas entrelinhas aí é ele passou a vida toda dele a jogar e agora na Na vida velhice. da velhice finalmente venceu. Então está tudo bem para ti passar a vida a apostar. Um dia, mesmo que seja na velhice, tu irás vencer. Então o que nós temos que perceber é que há profissionais de comportamento, especialistas em comportamento,
psicólogos que estão por detrás da manutenção dessas estruturas, não é? Para fazer com que as pessoas continuem sempre a apostar. Quando um indivíduo vence e depois leva-se a ele para um programa de TV, dá uma entrevista, não é porque estão felizes com a vitória dele, não, é porque a, a, a a entrevista dele é usada para fazer propaganda Uhum. da casa de aposta ou da plataforma de aposta para poder ter-se mais clientes, não é? Então, é um trabalho, é todo um trabalho que é feito para tornar esse processo viciante, para tornar esse processo atrativo, é todo um trabalho feito por profissionais especialistas nessa questão. Então, Psicólogos. psicólogos na sua maioria, na verdade, psicólogos na sua maioria. Infelizmente, temos muitos psicólogos por detrás disso. Então, fora essas questões de propaganda usada com idosos, a própria combinação de cores, os sons que são usados, as frequências, é tudo minuciosamente trabalhado para que atinja com eficácia ao seu público-alvo e os mantenha lá, não é? E os mantenha lá. Então, não é assim tão aleatoriamente ou tão inofensivo quanto, quanto parece. Doutor Agora, Lorman, nós como indivíduos normais, sem muito conhecimento, como é que podemos nos prevenir deste problema? Vamos supor, qual é o salário médio em Moçambique? Perdão, o salário médio em Moçambique? pronto, eu preferia olhar para o salário médio, porque Moçambique a situação é tão triste, que até essa pergunta é difícil responder. É O difícil salário responder. Ok, vamos assumir uns Não, nós podemos pegar, na verdade, o que eu queria dizer é que é difícil responder não porque não sabe a resposta, mas porque a resposta varia em função do do setor. setor que queremos, Uhum, do uhum. setor que queremos. Então, Não, nós podemos pegar. de forma geral, eu queria fazer assim, um pequeno cálculo, não que eu seja alguma especialista em finanças, mas vamos supor que o salário médio sejam 10 mil meticais Podemos. e as apostas partem por aí de 20, 50 meticais, e esse indivíduo vai apostar 3 vezes por dia, 150 meticais, 20 vezes por mês, a pessoa está a apostar 3 mil meticais, está a perder, está a jogar 3 mil meticais na esperança de que vai vencer um dia. E assim, já se foram 3 mil meticais de salário, a pessoa ficou com 7 mil meticais para gerir vários outros assuntos que são muito mais importantes que uma aposta. 3 mil meticais é, para quem quer, é muito dinheiro, se for para olhar para o salário médio em Moçambique. Como é que nós podemos nos prevenir? É acesso à educação financeira, até que ponto isso nos torna propensos a cair nessas armadilhas? Prontos, foi um ponto bem colocado, Sandra. E eu penso que a solução para todos os nossos problemas enquanto sociedade reside na busca pela informação, né? Na busca pela informação. É difícil um indivíduo bem informado cair nas artimanhas que vamos verificando, incluindo nos jogos de azar, ou nos jogos de aposta. A busca pela informação, para mim, é a primeira coisa. A educação financeira, claramente, está dentro desse processo de busca pela informação. Mas não se limitaria numa formação ou num treinamento em educação financeira. Poderia, por exemplo, expandir essa busca pela informação ao entendimento da condição de viciado no contexto de jogos também. Ou seja, buscar uma educação financeira, mas também compreender que se está doente quando não se consegue parar de apostar. Compreender que é uma doença não conseguir parar de apostar. Compreender que o vício pelo jogo é uma condição psicopatológica. Essa informação toda é importante que seja difundida. Não sendo é importante que o indivíduo, dentro da sua responsabilidade individual, deva ou possa ir atrás dessa, dessa informação ou desse conhecimento. Ah, a solução mais direta, mais real, mais efetiva para a solução deste problema é a busca pelo conhecimento ou a busca
pela informação. Mas claramente que esta solução pode ser um tanto quanto utópica se olharmos para o contexto moçambicano geral, em que a própria educação formal é precária. Uhum, Me refiro a regiões em que temos adultos que não sabem ler nem sabem escrever porque não tiveram oportunidade de passar por um processo de formação, de educação formal, não há escolas nessa comunidade, um contexto em que indivíduos passam por privação financeira tal que a única prioridade é a busca pelo alimento e não pela informação. Então aí a situação começa a ficar mais complexa, o problema começa a ficar ainda mais complexo. Já penso eu que passa a ser responsabilidade do Estado regular estas formas de jogo, regulamentar ou regular essas formas de jogo uhum, e oferecer informação completa sobre o mecanismo, né, sobre as ferramentas, para que os indivíduos possam tomar decisões informadas e de forma consciente sobre as suas ações. Por exemplo, nós poderíamos passar a rotular as apostas como viciantes, né? Nas próprias casas de apostas, nós poderíamos ter aí rótulos, ah, 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 rótulos sugestivos, né? Assim como os rótulos que aparecem em bebidas alcoólicas, de cigarro, por exemplo, se bebe não conduz, fumar prejudica a saúde, poderíamos ter apostar, apostar ou não conseguir parar de apostar, pode destruir tua vida, ou pronto, pode pensar no slogan, não pode pensar no slogan, mas a ideia é que essa informação seja difundida e que todo mundo saiba que sim, é possível estar viciado num jogo, da mesma forma que se fica viciado numa substância psicoativa qualquer. Não sei se dessa forma eu teria respondido a pergunta, porque eu sinto que em algum momento perdi-me da questão concreta que terá feito. Se não tiver respondido e ainda estiver algo assim, peço que repise no ponto que é para ajudar-me a lembrar. Ah, a minha pergunta era: nós, como indivíduos, sem muito conhecimento, assim como o doutor não estava a falar, nós, em Moçambique, enfrentamos muitos desafios, como a educação precária. Como é que nós podemos ir ao campo, ir a zonas onde o acesso à informação é limitado? Como é que podemos ajudar aquele pai, aquela mãe, aquele jovem que encontraram nas casas de apostas uma esperança para vencer? Como é que nós podemos passar a informação? Porque o doutor Lorman foi falando do papel do Estado, mas eu acho que assim, é um pouco difícil, porque se nós vemos casas de publicidades, televisões, influenciadores a publicarem, a fazerem publicidade para essas casas, é porque, de certa forma, eles são protegidos por lei. Então, eu acho que nesse momento devemos sim contar com o Estado, mas não esperar 100% que o Estado faça alguma coisa. Nós, como indivíduos, como pessoas individuais, para a repetição, como é que podemos nos prevenir de cair nessas propagandas? Porque é muito difícil ter um filtro. Se eu na internet tenho uma educação limitada, já tenho acesso à internet, entro na internet, tem pessoas que eu admiro, e essas pessoas que eu admiro estão lá a publicar, é só apostar, desde que eu seja maior de idade, aposto com responsabilidade, e deixam entender que aquilo é algo inofensivo. Como é que nós nos precavemos? Porque isso são armadilhas. É verdade. De fato é difícil que o Estado faça esse trabalho, mas também há de convir comigo que é uma questão de falta de vontade política. É só Claro. pegarmos, é só pegarmos em contextos de campanha eleitoral, a informação chega até a zona mais recôndita possível. Ou seja, quando há vontade política, Uhum. a informação chega. Se houvesse vontade de difundir essa informação, chegaria até lá. Agora, nós como indivíduos, eu acredito que ah, nós, por exemplo, agora estamos a conversar sobre isto, Uhum. estamos a fazer o nosso papel. Provavelmente isso chegue não sei a quantas pessoas, a várias outras pessoas, e ao chegar até elas, vamos despertar alguma consciência dessas pessoas, e estas, por sua vez, irão despertar a consciência dos outros, e assim vamos difundindo a informação. Então, pelo menos aqui, estamos a fazer um pedaço daquilo que deve ser feito, que é discutir sobre o problema e compreender o problema e difundir a informação, não é? Esta é uma parte. Esta é uma parte. Agora, o indivíduo
assim por si só, ah, penso que poderia pensar da seguinte forma, da seguinte forma. Eu tenho influencers que me convidam a apostar sob promessa de ganhar grandes quantias de dinheiro imediatamente ou de forma rápida, e elas ganham com um contrato assinado para fazer aquela publicidade, não pela aposta. Uhum. Não seria mais prudente ou não seria mais coerente que, ao invés de convidar-me a mim a apostar, ele mesmo apostar e ganhar o dinheiro? Eu acho que deve ser esse tipo de questionamento que devemos fazer. Se é tão fácil assim apostar, se é tão certeiro assim apostar, não seria ele mesmo apostar e Yeah. ganhar o dinheiro, ao invés de ganhar pela publicidade, né? Em vez de ganhar Uhum. pela publicidade. Então, um pouco de questionamento lógico deve ser colocado aí, né? Deve ser colocado aí nessas questões. Isso não só para casas de apostas, mas para todas as publicidades que ofereçam ganhos financeiros imediatos, né? Faça isso, vais ganhar tanto. Faça isso, vais ganhar isto, vais ganhar aquilo. Então, eu acho que deve haver um questionamento contínuo por parte do cidadão. Esta é a melhor forma para mim de se proteger dessas armadilhas. Sempre perguntar por quê, como, por quê, por que de estar a convidar-me a apostar e não apostar? Por que de estar a vender-me o pacote e não aplicar? Uhum. E quando é assim, acabamos tendo as respostas mais óbvias possíveis, vamos ter as respostas mais óbvias possíveis, ou então simplesmente observar, não é? Porque não é difícil perceber a incoerência dessas propagandas. Simplesmente observar quantas pessoas eu conheço que apostam, quantas vezes elas apostaram, e quantas delas já ganharam, quanto é que já apostaram e quanto é que já ganharam. Porque há também aquele fenômeno das casas de apostas virtuais que é, por exemplo, tu apostas nos seus primeiros lances, tu vences muito, né? Uhum. Vences nos seus Uhum. primeiros Uhum. lances. Quando E, acaba e, de entrar, vence muito nos primeiros lances. é mesmo isso. Acho que qualquer um está propenso a cair nessa armadilha. O Dr. Lorman foi falando sobre o acesso à educação, acesso à informação, o quanto isso pode influenciar, né, nas pessoas apostarem ou não apostarem. Mas em Moçambique nós observamos realidades diferentes. A realidade dos jovens em Maputo é diferente da realidade dos jovens na zona norte, na zona centro. E na verdade não é só em Maputo, na verdade a realidade nas grandes cidades e nas zonas rurais é muito diferente. Então, como é que nós podemos lidar? Na verdade, temos duas balanças. Um lado, jovens com informação, com educação, que caem nas apostas, e por outro lado, jovens sem muito acesso à educação, acesso à informação, que também caem nas apostas. Como é que nós lidamos com esses dois casos? Ok. O que motiva um e o que motiva o outro lado dos jovens? Este é um fenômeno complexo, não é? As reais causas são difíceis de compreender. O que podemos fazer é tentar descrever possíveis causas, né? Possíveis causas e ver qual delas se encaixa. Vamos pegar para o primeiro grupo: indivíduos residentes nas principais metrópoles, com acesso à informação. Diríamos que é algo positivo ter acesso à informação. Uhum, Muito bonito. Mas esses mesmos indivíduos têm acesso à informação não filtrada. E nesse mesmo processo de acesso à informação, são bombardeados por ostentação de indivíduos que são tidos como modelos de sucesso. Então, tenho aí a minha rede social e o que é que eu vejo lá? Eu vejo uma figura, uma celebridade tal, que posta um estilo de vida glamouroso e invejável, que final de semana vai para Madrid, e no outro está em Paris, e depois está em Nova York, e depois não tem nenhum trabalho formal e justifica o seu dinheiro, aquele estilo de vida todo, com base nesse comportamento de apostas, ou com base nessas plataformas. Claramente que aquilo vai despertar nos jovens o desejo de também ter acesso àqueles recursos. Ou seja, nas cidades, nas grandes cidades, uma das coisas que faz com que indivíduos caiam muito nessa propaganda é a imagem vendida
pelos influencers ou pelos influenciadores digitais nas redes sociais de boa vida através dessas ferramentas. Eu penso, ó, pronto, pronto, andar de grandes carros, tudo que eu preciso fazer é investir, por exemplo, no Forex, como vemos por aí, não sei quantas vezes o homem do Forex em Moçambique foi levado à barra da justiça por conta de casos de burla, mas ainda assim ele continua tendo clientes, né? Ainda assim continua tendo pessoas pagando pelos seus cursos e eu continuo vendo publicidades dele por aí fora. Ou então temos qualquer outra propaganda que para levar uma vida ah, confortável é preciso, não sei, fazer o quê? Temos aqui mais um caso recente de mais uma figura pública que está, não quero aqui mencionar, mas acredito que vai lembrar, que está em parte incerta, por estar sendo procurado pela justiça moçambicana, justamente por conta de alguns aspectos não esclarecidos sobre a sua vida que não apareciam quando ele fazia as suas lives. Nós vimos aí lives no Instagram bem, com uma Hum, audiência muito séria e achávamos que a vida dele era perfeita, ele ganhava dinheiro de forma honesta, ele era um grande empreendedor, um exemplo de sucesso, tanto que ele aparecia várias vezes já claramente dizer que não, eu tenho dinheiro e quando tenho dinheiro tenho que mostrar, mas está aí agora em parte incerta, por aí fora. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso é que mesmo as pessoas que nos vendem esse sucesso todo estão a uhum, enfrentar essas dificuldades que nós estamos a ver. São eles a ser puxados à barra da justiça, a ficarem em parte incerta, a enfrentarem grandes processos judiciais, a serem acusados de grandes esquemas de burla, a serem acusados de estarem envolvidos em esquemas fraudulentos ou crimes. Então, antes de nós nos sentirmos pressionados a ter aquele estilo de vida que os indivíduos nos vendem nas redes sociais, eh, é importante nós olharmos para esses elementos também. Qual é o preço? Porque eles não nos contam tudo, não nos dizem tudo não. que eles fazem nos bastidores. Só nos contam a parte bonita, a parte glamourosa, a parte interessante de se vender. Aí mesmo nos Estados Unidos, ah, há uma figura pública que eu pessoalmente fiquei muito decepcionado com a informação que circula agora. O julgamento dele deve estar a correr neste momento, porque eu de alguma forma, o tinha também como um exemplo de sucesso empresarial, não é? Mas agora está aí a enfrentar acusações de toda a natureza desumana, não é? Crimes de natureza desumana. Então, para os jovens que têm acesso a esse tipo de informação, é importante filtrar e perceber que ninguém faz propaganda do lado escuro da lua. Todos fazem propaganda do lado claro, do lado mais bonito. E é aquela expressão famosa, não é aquela expressão famosa. A relva do vizinho é É sempre mais. mais verde, Uhum. mas só é mais verde até que eu seja dono da relva, né? Até que Uhum. eu vá para o jardim do vizinho. Então, perceber que o que se pretende fazer é vender, não é? É vender. Vamos fazer compreender que as pessoas nos apresentam a melhor versão, o melhor filtro, porque querem nos vender. Então, vai reduzir bastante a pressão que nós temos de nos igualar com essas figuras. Isso é para jovens nas grandes metrópoles, né? Nas grandes metrópoles. Agora, para jovens em zonas rurais, provavelmente a principal motivação não seja a pressão imposta pelas propagandas feitas pelas celebridades ou pelos influencers, mas a pressão imposta pela pobreza ou pela necessidade de acúmulo de riqueza rápido. Aí eu acho que o ensinamento popular é que deve prevalecer, não é? O ensinamento popular é que deve prevalecer. Não há atalhos para a vida, né? Não há atalhos para o sucesso. Se houver um atalho, há sempre um risco adicional, há sempre um risco agregado. O caminho mais curto não é, nem sempre é o melhor caminho. Então nós devemos sempre manter ensinamentos populares que desde o início nos mostram que dedicação, trabalho duro e muita, muita, muita perseverança é que trazem o verdadeiro sucesso. Não atalhos, não esquemas, não apostas e nada que apareça como solução rápida. Então, se pensarmos dessa forma, acho que nos protegemos mais da tentação de cair nessas armadilhas. Sem dúvidas, Dr. Lorman, sempre com abordagens muito úteis e muito proveitosas para a sociedade.
Este é o intuito do nosso podcast, e trazer estes assuntos, esses temas que muitas vezes não são abordados, e na verdade, as pessoas com plataforma que deveriam falar desses assuntos usam as suas plataformas para atraírem as pessoas para essas armadilhas. Então é importante nós, como cidadãos, termos a responsabilidade individual, filtrar muito as informações que nós recebemos e conhecer, tentar ver, olhar e esperar, investigar a realidade. Eu já quase caí na armadilha das bets. Ok. Lá no início, quando não eram muito famosas, eu tenho uma amiga que começou a fazer algumas apostas e todos os dias ela postava no status do WhatsApp: consegui 400 meticais, consegui 500 meticais. E aquilo despertou curiosidade em mim. Na verdade, quem é que não quer sentar em casa através de celular e ganhar dinheiro, nem que sejam É, 1000 dinheiro fora de meticais casa. por dia? Exatamente. Então, essa amiga apostava e aparentemente ela ia ganhando. E eu perguntei a ela como é que fazes, e ela me explicou. Só que eu teria que, a partir daqui, acessar o link deles e fazer, e por causa da minha localização, acabou rejeitando. E é por isso que eu fiquei. Yeah, foi por isso mesmo que eu não apostei nem nada. Mas se não fosse isso, eu teria apostado. Não tinha muita informação, não sabia, parecia algo inofensivo, algo que as pessoas estão a ganhar dinheiro, e foi quando, depois disso, começaram a vir informações, a realidade de que está por detrás de todo esse dinheiro fácil, e essa amiga nunca mais falou sobre isso, acredito que ela também tenha se tocado e percebido que Eu aquilo tenho a perceber, tenho a era uma perceber. armadilha. Então, é algo que, na verdade, não é só comigo, não é só contigo, é com qualquer um pode estar na posição de um viciado. Na verdade, estava a fazer algumas investigações e tratam não como viciados, dizem são apostadores compulsivos. É a mesma coisa, são pessoas viciadas em Na apostas. verdade, esse é um outro termo para se referir a isso. São viciados por apostas, apostadores compulsivos. Esse é um termo científico para Ok. não, não criar uma discriminação social por eles serem acolhidos, mas o fato é que eles precisam de ajuda profissional para passar isso. É, Eu, na verdade, não me espanto, desculpa aqui, Sandra, não me espanto que talvez tenha. Não me espanto que esteve quase a cair nisso, porque o trabalho da propaganda é muito sério e isso começa a dar lá desde o início. Se vai lembrar, nós tivemos um movimento muito sério em Moçambique sobre esquemas de pirâmides, muito sério. Tanto que uhum, uhum, eh, esse é um outro ponto. eu lembro de ter participado por várias vezes em palestras de orientação de como é que as pirâmides funcionariam e pronto, por alguma razão acabava não entrando, né? Mas já houve muito interesse, vários esquemas de pirâmides que Eu também, na movimentaram verdade, uma camada jovem. o que me parava era o valor que você tem que investir. Eu ficava, não tenho esse dinheiro para gastar agora. Então é comum todo mundo em algum momento, principalmente se for jovem e tiver num contexto urbano, em algum momento esteve aliciado a entrar ou num sistema de pirâmide ou a fazer alguma aposta em alguma casa de aposta virtual. Então é super comum ter sido aliciado por essa questão. Está em todo lado, está nos outdoors, está na TV, está no telefone, as publicidades de TV atualmente, os principais comerciais são sobre apostas, os principais comerciais na internet são sobre apostas. Então, Na verdade, isso só denuncia os ganhos dessas empresas, porque se eles estão a investir tanto nas publicidades, eles têm muito dinheiro para poder fazer isso. Eu vi o caso do Brasil, que estavam a fazer investigações de influencers que fazem propaganda para essas casas de apostas, e eles perceberam que esses influencers recebiam muito dinheiro. Se uma empresa tem dinheiro para pagar uma publicidade, pagar milhões para publicidade, significa que essa empresa tem muitos lucros. De onde vem esse lucro? Esse lucro vem das pessoas desinformadas que fazem apostas na esperança de que um dia vão poder ganhar alguma coisa. o lucro vem do apostador inocente, vem do apostador inocente. Muito dinheiro mesmo. Para além das próprias publicidades, pense no custo para se manter uma plataforma online ativa, um website Uhum. especializado para isso, desde a hospedagem de domínio, todos esses elementos, a contratação dos próprios profissionais para o design, para as publicidades, é muito dinheiro investido. Isso significa que há muito dinheiro ganho. E esse dinheiro não vem de nenhum outro sítio senão dos apostadores desinformados, ou apostadores inocentes. Então, isso nos mostra que é uma empresa, é uma empresa. E o fim de toda empresa é ter lucros, é ganhar dinheiro, não é oferecer dinheiro. Então, Uhum. as casas de apostas não estão lá para oferecer dinheiro ao cidadão, estão lá para ganhar dinheiro. Então, pensando dessa forma,
melhoramos muito nosso entendimento sobre o funcionamento disso. Quem ganha no sistema de apostas é a casa. Quem ganha é a pessoa por detrás da plataforma, não é o apostador, não Talvez de é. vez em quando deixem umas migalhas para a pessoa acreditar que é possível ganhar e conseguirem manter a pessoa também. É mesmo uma parte ínfima, mesmo, uma parte ínfima mesmo para estimulação. Mas o Uhum. verdadeiro vencedor é a casa, sempre. Doutor Lorman estava aqui a tocar, estávamos a falar sobre os apostadores compulsivos ou os viciados. Como uma pessoa com conhecimento na área da psicologia, que mensagem podemos deixar através desta plataforma mesmo para alguém que está a enfrentar esse problema? Porque a ideia, na verdade, desse podcast é fazer perceber que não existe uma experiência que seja única. Não existe uma pessoa que seja a pior do mundo porque o que está a fazer, o que está, lhe torna a pior pessoa do mundo. Não, são experiências que se nós partilharmos, vamos perceber que muita gente está a passar por isso. Não, que mensagem o Dr. Lorman deixa aqui para uma pessoa que esteja a enfrentar esse problema, como lidar com isso, como se abrir, como criar um espaço, como nós podemos criar um espaço seguro para as pessoas poderem partilhar os problemas e enfrentarmos isso como deve ser, porque as pessoas muitas vezes acabam recorrendo, né, ao suicídio e várias outras coisas que não vão resolver o problema, na verdade só vão nem atenuar, vamos fingir que o problema está resolvido, mas não está. Que mensagem o Dr. Lorman deixa aqui? Pronto, eu ah, aconselho, primeiramente, que os indivíduos que se veem em situação de apostas compulsivas aceitem que precisam de ajuda, né? Ao aceitar que precisam de ajuda, elas vão estar mais propensas a conversar, né, Uhum, com alguma figura de autoridade que elas tenham eleito. Pode ser um amigo, pode ser o pai, pode ser o padrinho, pode ser o líder religioso, alguma figura de autoridade. E estas figuras vão claramente tecer alguma opinião e provavelmente conduzir esses indivíduos a um acompanhamento profissional. Porque esta é uma doença, é uma condição psicopatológica e deve ser tratada por profissionais da psicologia. Então, ao se aceitar que se está diante de uma doença, eu acho que é o primeiro passo, é meio caminho andado. Aceitar que estou doente, que preciso de ajuda uhum, profissional, é meio, é meio caminho andado e buscar ajuda profissional. As estratégias de resolução desses problemas, dessa resolução, não, as estratégias de tratamento, né, dessa condição são variadas em função do grau de acometimento da patologia e em função do contexto específico do indivíduo. Nós costumamos dizer há uma máxima, não é, da psicologia que costumamos enunciar, que diz em psicologia, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Nunca dá para dizer, de forma geral, o que se faz para resolver um problema sem se olhar para ele de forma específica. Mas duas coisas que têm trazido grandes resultados no tratamento com viciados são, primeiro, uma intervenção sistêmica. Uma intervenção sistêmica é aquela que não incide seu tratamento especialmente ou unicamente sobre o indivíduo, mas sobre todo o seu sistema de apoio, todo o seu sistema familiar. Porque se as pessoas que vivem comigo, as pessoas que convivem comigo, estão cientes que eu aposto compulsivamente porque estou doente, ou aposto compulsivamente porque sou um viciado, e forem ensinadas o modo certo de lidar com a situação ou de me tratar, vão ser peça fundamental no meu processo de recuperação. Ou seja, vão trabalhar questões como a retirada de variáveis que indiquem ou que sirvam de gatilhos para apostar. Por exemplo, se estamos todos dentro de um processo de tratamento, vamos eliminar gatilhos, né? Gatilhos que me façam é como um alcoólatra, não é como um alcoólatra. Não dá para tratar um alcoólatra de forma isolada. Tem que tratá-lo de forma sistêmica, porque se o indivíduo é alcoólatra, espera-se que, por exemplo, a família não tenha depósitos de álcool dentro de casa, porque isso serve de um gatilho. Ao se fazer festas, por exemplo, não se compra, não se tem acesso, né? Fácil
ah, a essa substância. Então, o mesmo acontece com jogos, por exemplo. A família toda tem que estar inserida nesse contexto em que já podemos adotar, dependendo da idade do indivíduo, podemos adotar bloqueadores de publicidades nos principais navegadores, Uhum. que é para eliminar variáveis que sirvam de gatilho para que o indivíduo volte a apostar. Então, para além dessa intervenção sistêmica, a outra que tem mostrado grandes resultados é a intervenção ou é a abordagem cognitivo-comportamental. Essa é um bocadinho mais incisiva, né? É uma abordagem mais incisiva que basicamente se concentra na reestruturação ah, das cognições e convicções do indivíduo, de forma a que este possa criar novas significações para os fenômenos e faça alguns questionamentos mais lógicos e racionais sobre os fenômenos para que possa, não é, se conduzir a outros caminhos. Mas, no geral, não há um caminho para se resolver o problema. Tem que se estudar caso por caso e se traçar uma estratégia específica para cada caso. Mas o certo é que a ajuda profissional é fundamental para a recuperação do indivíduo. E atenção que aí quando nós dizemos recuperação, perdão, Sandra, recuperação não é cura. Recuperação não é cura. Infelizmente, esse detalhe nós não difundimos muito, mas é importante. Eu acho que a este nível é importante dizer isso para a sociedade. Que é para também chamar a atenção daqueles que ainda não estão viciados, né? Daqueles que ainda não estão viciados. O vício, né? O vício não tem cura. Não tem cura. Sequelas nos tecidos neurológicos são irreversíveis. São irreversíveis. O Tá aí vício em uma qualquer coisa que coisa. não O vício em sabia. qualquer coisa. Vício em cocaína, vício em pornografia, vício em jogos, vício em apostas, não tem cura. O que se faz é todo um trabalho para ressignificar e criar novos caminhos, novas conexões neurológicas para que o indivíduo reaprenda novos caminhos para viver de forma saudável ou funcional. Mas o vício definitivamente não tem cura, não tem cura. Então, muita atenção a indivíduos que querem experimentar, querem ver como é que é. Uma vez viciado, sempre terá aquelas sequelas na vida. Claramente que com a ajuda profissional vai aprender a viver, vai ressignificar, vai traçar novas conexões, novas sinopses, mas não se pode pensar numa cura para um vício, não, não há cura para o vício, há tratamento para o vício. Isso é vivendo e aprendendo, eu acabo de aprender isso. É que já ouvi vários casos de pessoas a darem testemunho que eram viciados de uma e outra coisa, e geralmente usam o mesmo termo fui curado, e nunca, na verdade, nunca tinha parado para investigar ou ler sobre e entender. É uma questão muito importante, é uma questão aqui que devemos deixar aqui ficar e destacar para que as pessoas estejam conscientes sobre isso. Muito obrigado, Dr. Lorman. Muito Olha, para obrigado. isso eu dizer, fui tratado, fui Uhum, tratado. uhum, Foi curado, uhum, não foi curado, não há cura para vício. Mas é natural. Infelizmente, nós não difundimos, que é para não desencorajar, porque a ideia é que, apesar de não haver cura, há tratamento. E as uhum. pessoas, depois do tratamento, conseguem sim voltar a levar suas vidas normais, como eram antes do processo. É possível fazer que a pessoa volte a levar uma vida normal, mas não foi curado, foi tratado. Doutor Lorman, eu tenho aqui um caso, vamos dizer, é um caso hipotético, vamos dizer um jovem, porque aqui o que eu percebi, uma das sugestões que o Dr. Lorman deixou ficar é sobre o papel da família na recuperação do indivíduo que seja viciado, seja no que for. Então, vamos dizer, temos um jovem que vive isolado no sentido de mudou-se para uma cidade, para um país, mudou-se para uma outra província, questões de trabalho, estudo, e cai no vício. E, como o doutor Loma estava a falar, nós devemos tentar afastar a pessoa de qualquer coisa que desperte gatilhos, né? Que é para ajudar na recuperação. E essa pessoa vive sozinha e sabemos que um dos principais gatilhos de uma pessoa cair nas apostas online é ter conta móvel, é ter dinheiro, e todos os dias nós temos que lidar com dinheiro, seja para fazer compras. E algumas pessoas, alguns indivíduos
que ainda até podem reconhecer, mas por causa da vergonha, estigma e várias outras que acabam mentindo, acabam recorrendo à mentira para a família, para conseguirem justificar o uso desenfreado de dinheiro não justificado. E temos casos de jovem que está numa cidade e tem que gerir a vida, tem que pagar contas e caiu no vício de apostas online. E essa pessoa acaba recorrendo a mentiras, acaba fazendo. Nós, como familiares ou como amigos, como pessoas que sabemos, já temos, desconfiamos disso, como é que podemos abordar a pessoa? Como é que podemos ajudar, por mais que a pessoa não admita? Porque um dos. É muito triste quando nós percebemos que uma pessoa estava a passar por todas essas coisas. Quando só percebemos isso, quando já é tarde demais, a pessoa já tirou a própria vida. Então, antes da pessoa recorrer a esta última decisão, como é que nós podemos intervir? Que é para poder apoiar, que é para poder ajudar a pessoa. De fato, é uma situação complexa. Tratamento sistêmico, sim. Família como o principal grupo de apoio. Mas Uhum, não, se não for família, há sempre um sistema de apoio em que o indivíduo se encontra. Pode não ser irmão, pai, tio, mas há sempre um sistema de apoio. Poderão ser colegas de trabalho, colegas de faculdade, vizinhos, ah, serão algumas outras pessoas. Pode ser o vendedor da mercearia mais próxima, mas o ser humano, no geral, é um ser social e, em alguns casos, sociável. Então, ele não vive sozinho como deve ser. Agora, pela distância dos familiares, eles de fato podem ter essa informação restrita sobre o que de fato está a acontecer. Mas há uhum, sempre mudanças no comportamento, na postura do indivíduo que devem fazer soar a nossa sirene. Por exemplo, vamos assumir que ele ganhou uma bolsa para estudar, né, para estudar fora, né, para estudar na Ásia, na Europa ou em África. E antes de sair, claro que foi feito todo um trabalho aqui, um estudo, como é que vai ser o custo, não é, de vida dele lá. Sabe-se que para se manter onde mora, precisamos de, vamos lá, $500 mensais, por exemplo, $500 mensais. E é assim como vem sendo, né? Assim como vem sendo. $500 primeiro mês, $500 segundo mês, $500 terceiro mês. E em algum momento da história, por alguma razão, e sem nenhuma explicação concreta, os $500 passam a não ser suficientes, não é? Passam a não ser suficientes. Então, não há nenhuma explicação objetiva por trás da, desta mudança, não houve um incremento da renda, não houve. Não há nenhuma explicação objetiva para o incremento. De repente, os $500 já não são suficientes. Então, claramente que nessas situações devemos já estar em alerta. Como é que o dinheiro passa a ser gasto? O que é que mudou? Em que passamos a gastar o dinheiro? Será que isso aconteceu este mês ou passa a acontecer dessa forma? Porque o vício tem dessas. O vício precisa ser sustentado, não é? Precisa ser sustentado. E ele normalmente é sustentado com recurso no dinheiro. Precisa de dinheiro para sustentar o vício. Então, ele deverá buscar dinheiro de algum sítio. Vai buscar através da família, vai mentindo que precisa de dinheiro para isto, mentindo que precisa de dinheiro para aquilo, vai desviar, por exemplo, dinheiro para coisas importantes, para pagar renda, para poder comprar isto, comprar aquilo, e no fim a dívida da renda permanece lá. Então é sempre possível perceber algumas alterações, perceber algumas mudanças no comportamento, no estilo de vida do indivíduo, e ao perceber isso sem agressividade, claramente, sem agressividade, que é para não corrermos o risco de termos o indivíduo a se fechar por completo, a se bloquear e se afastar sem agressividade, aproximar e compreender. Olha, Sandra, estamos a ver aqui as faturas e dá para perceber que há 3 meses que não pagas o aluguel do seu apartamento, mas todos os meses enviamos o dinheiro. O que é que está a acontecer? Não é? O que é que está a acontecer? Estamos a ver também que está a emagrecer um bocadinho. Será que não tem se alimentado bem? Está a te faltar alguma coisa? E vamos percebendo que explicações ele vai dar e ver se faz algum sentido, de forma a não afastá-lo. Percebemos que está de fato distante geograficamente, então ao afastá-lo desse contato podemos perdê-lo para sempre. Então, quando isso acontece, normalmente temos instituições a que esses indivíduos estão vinculados. Se for uma universidade, é possível entrar em contato com a universidade, expor a situação e a partir da universidade termos indivíduos lá que possam dar esse acompanhamento de forma presencial e dar algum relatório, ou então se tiver ido a trabalho, é também possível fazer isso, encaminhar isso para que seja dada uma atenção presencialmente, né? Mas nós aqui à distância podemos prestar atenção nesses detalhes, na, no aspecto físico do indivíduo, no semblante, será que está mais saudável, está a parecer mais saudável ou não? Será que
parece ah, bem cuidado, bem alimentado, tem dormido bem? Será que tem pago as suas contas a tempo e hora? Tipo, esses pequenos detalhes nos dão uma indicação do que é que está acontecendo com a vida do indivíduo e é possível tentar abordá-lo dentro desses detalhes e ver o que é que de fato foi problema. A distância é um bocadinho difícil, de fato, mas com alguma atenção nós conseguimos perceber essas pequenas demonstrações que alguma coisa está fora do lugar. Muito Muito obrigado. Faz muito sentido e, na verdade, é algo muito prático, algo que todos nós podemos implementar. Eu queria deixar bem antes, estamos quase no fim do nosso episódio. Para quem está a acompanhar o podcast ou para quem está a acompanhar todo este problema, porque é algo que está a ser falado, é algo que está a chamar a atenção de todo mundo, até que ponto as bets podem ser viciantes. Para quem olha para isso como um problema isolado, eu não jogo, ninguém na minha casa joga, então não é da minha conta, não me interessa. Qual é o conselho que o Dr. Lorman deixa aqui? Até que ponto? Porque eu estou a abordar isso, nós estamos a falar sobre isso, mas é um problema que atinge a toda a sociedade, de forma direta ou indireta. O, que mensagem o Dr. Lorman deixa para deixar as pessoas mais conscientes sobre a responsabilidade, na verdade, em todos os problemas que nós enfrentamos como uma sociedade? Olha, dizer porque esse problema não afeta a mim, então não é meu. Uhum, É o pior erro que nós podemos cometer. Se eu não jogo e o meu vizinho joga e ele se vicia e depois ele, para sustentar o vício dele, tem de me assaltar na rua, uhum, já é um problema meu, né? Se para sustentar o vício dele, ele tem de entrar na minha casa e roubar meus bens enquanto eu vou trabalhar, já é um problema meu. Então não é bem assim, eu não jogo, então não é meu problema, porque é problema do meu vizinho. Esse é um problema social. Esse é um problema social, porque os seus efeitos se verificam na sociedade, né? Se verificam na uhum, sociedade. Se eu não jogo, o meu colega de trabalho joga e ele é viciado, e por conta do vício ele não cumpre com suas metas organizacionais e perde emprego, e ao perder emprego perde a fonte de sustento, e depois para continuar a viver ele precisa me pedir emprestado dinheiro porque éramos amigos. É um problema meu, né? uhum, É um problema meu. Se eu não jogo, mas o meu tio, que é da polícia, joga, é viciado, e por conta disso ele já não sai à rua, por exemplo, para garantir a segurança do cidadão, muito pelo contrário, ele sai para extorquir o cidadão porque precisa de dinheiro para continuar a apostar. É um problema meu, é um problema do uhum, Estado, é um problema da nação. Então, ainda que eu por acaso, eu, Lorman Lourenço, não sou viciado em apostas, mas me uhum, preocupa o fato de haver muitos jovens viciados em apostas, porque esses jovens não estão no espaço, esses jovens estão aqui conosco, são jovens que vivem conosco no dia a dia, são jovens que ou nos prestam algum tipo de serviço ou deveriam nos prestar algum tipo de serviço. Então, ou há uma perda de mão de obra ativa, ok? Ou há um desvio, não é? Há um desvio de potencial, não é um desvio de potencial, ou uma destruição de potencial. Então, no fim do dia, esse é um problema de todos. É importante que todos estejamos conscientes do problema, todos estejamos conscientes, perdão, dos efeitos, das causas, mas principalmente estejamos conscientes de como ajudar o indivíduo que se encontra nessa solução, nessa condição, perdão. uhum, É, depois vai reclamar porque estacionou o carro em frente à sua casa para levar algo rápido. Quando saiu já não tinha faróis. Vai reclamar, mas vai se esquecer que aquele indivíduo que está lá, que roubou seu farol, não roubou porque gosta, roubou porque está marginalizado, porque precisa de alguma ajuda que não está a receber da sociedade. Então, tudo isso aqui, Sandra, para dizer que todo problema individual, em algum momento, se torna um problema social. E a sociedade somos nós. Em algum momento irá, irá afetar a mim, irá afetar a si. sem ah, dúvidas. Roubar farol de carro é só um exemplo, para quem tem carro, por exemplo, mas temos visto muitos casos de viciados em jogos ou em qualquer outra coisa que roubam cabos elétricos. Nós ouvimos relatórios da eletricidade de Moçambique, por exemplo, a dar indicações de vandalização e roubo de cabos elétricos anualmente em milhões. Isso faz com que muita gente que hoje já devia ter acesso à energia da rede pública ainda não tenha. Depois vai dizer que esse não é problema teu, é problema teu sim, porque o dinheiro, por exemplo, que tivesse ser investido para criação de novas linhas, novas conexões, está a ser investido para reabilitação ou reposição dos danos causados. Então, sim,
é sempre um problema nosso. Se é um problema de um, é sempre um problema nosso, inevitavelmente. Muito obrigada. Sem dúvidas, sem dúvidas. É por isso que eu trouxe essa questão, porque há essa tendência de algumas pessoas de se o problema não me afeta diretamente, então não preciso me preocupar e talvez por isso tantos problemas podiam ser resolvidos acabam tomando uma dimensão tão grande, porque as pessoas não estão conscientes. Temos vários casos, parece uma tendência dos jovens a tirarem a própria vida. É algo que nós deveríamos nos preocupar, é algo que nós deveríamos olhar com mais profundidade, quais seriam as causas e como nós podemos contribuir como uma sociedade para evitar isto. Doutor Lorman, trouxemos aqui os problemas, contexto, o que poderiam ser as possíveis causas e o Dr. Lorman trouxe aqui abordagens que podem e vão ajudar muita gente. Se alguém quiser conversar, alguém precisar de uma ajuda, uma dica, uma direção, como é que pode encontrar o Dr. Lorman e que mensagem deixa? Pronto, no âmbito do meu trabalho em pesquisa, normalmente oferecemos, dentro de algum projeto, não é? Hum, Alguma ajuda psicológica gratuita ok. para jovens em condição de vulnerabilidade. Ah, eu acho que na era digital atual é muito fácil. É só procurar em qualquer uma das redes sociais, exatamente como vem escrito aí, Uhum, Lorman Nyalek, poderá entrar em contato comigo e o mínimo que vai acontecer, o mínimo que vai acontecer é receber alguma orientação, né? O mínimo que vai uhum. acontecer é receber alguma orientação sobre o que fazer, sobre onde ir e como tratar essa questão. Ah, Outros passos poderão ser dados à medida que a situação vai sendo analisada, mas esse é o mínimo, uma orientação, né? Agora, um conselho que eu posso dar aos jovens no geral é que tenhamos sempre muito cuidado com, com o que vemos por aí, né? Com aquilo que nos é vendido, porque pode ser uma caixa, não, pode ser não, normalmente é um cesto de Pandora, né? Um cesto de Pandora. Nos vendem algo, o que encontramos lá é totalmente diferente. Devemos ter muito cuidado com os atalhos. eh, Temos visto um movimento. Sim, estou ciente, estamos a terminar, Sandra, e que o nosso tema é das bets, mas aliado a isso temos visto um movimento muito interessante atualmente, não só de bets, mas de propagandas sobre enriquecimento fácil através de magia negra. E muitos jovens têm caído nisso atualmente, né? Mesmo? Então, ah, e isso já é feito em televisão aberta atualmente, de ver uns indivíduos que vão para TVs abertas e dizem, não, se quer ficar rico, receber um tratamento espiritual, venha para a cabana X e nem precisa pagar, só vai pagar depois que as tuas coisas derem certo e depois é aquilo que nós vemos, são jovens a perderem a vida em circunstâncias E que estranhas. ponto estamos a chegar como sociedade? Hum. Então, é um momento delicado da nossa história enquanto sociedade humana e, e é preciso estarmos conscientes do que está a acontecer e fazermos o nosso papel. Eu acredito que parte do nosso está aqui, está sendo feito. Estamos a trabalhar e conversar sobre isso e, é o mínimo, falar sobre o que está a acontecer, é o mínimo. Estamos quase no fim do nosso episódio, nosso podcast. Muito interessante, doutor Lorman, abordagens muito super relevantes. E, por favor, se está a escutar, tente tirar o máximo de proveito. Como alguém que tem um papel importante na sociedade. O doutor Lorman deixou aqui ficar. Sigam ele nas redes sociais. Se alguém, se quiser desabafar, se quiser falar, se precisar de alguma direção, mande mensagem para o doutor Lorman. Nós, como podcast, temos nosso e-mail que vamos deixar aqui ficar. Se tiver algum relato, alguma coisa, alguma dica, alguma coisa, nós também vamos tentar fazer o nosso papel e dirigir as pessoas que podem ajudar com esse assunto. Bom, estamos no fim do nosso episódio. Por favor, deixe seu like, deixe comentários, sugestões, são sempre muito bem-vindos. Sigam nas redes sociais, não é só comigo. Partilhem este podcast que é, na verdade, uma contribuição de jovens, de jovens para a sociedade, como forma de tentarmos resolver este problema. Doutor Lorman, últimas considerações, últimas dicas, se alguma coisa, se quiser acrescentar alguma coisa, este é o momento, sinta-se à vontade. Não, quero apenas agradecer por este convite. Muito obrigado por permitir que usasse da sua plataforma para alertar aos jovens sobre o que está a acontecer.
Ah, meu último conselho é que jovens sejamos conscientes e ponderados, né? Sejamos conscientes e ponderados e compreendamos que o caminho para o sucesso pode ser longo, não é tão fácil quanto alguns tentam descrever. E sempre que perceber que está numa situação de dificuldade, converse com alguém, busque Uhum. ajuda, não se isole. Afinal de contas, não temos como viver sozinhos. De Não. princípio, não precisa ser uma ajuda profissional, pode ser um amigo, uma amiga, Um um primo, um pastor. pai, um pastor, alguém, mas busque, busque alguém para conversar. Busque alguém para conversar. E se depois disso perceber que ainda assim precisa de ajuda, busque ajuda profissional. E não caia em nenhuma estratégia de resolução que envolva tirar sua própria vida ou qualquer outra coisa. É isso Obrigado. mesmo. É isso. Palavras muito sábias, doutor Lorman. A tua vida é preciosa, é muito importante, então busque ajuda, não se isole. Eu não diria melhor, o doutor Lorman já disse tudo que nós precisamos saber, tudo que precisamos ouvir sobre este assunto. Para ti, para ti como alguém que acompanhou o podcast até aqui, eu gostava de deixar algumas questões de reflexão. Se tu já apostaste alguma vez, já tiveste em alguma situação de ser tentado a cair nas apostas, se sim, por favor, deixe nos comentários. Deixe nos comentários também dicas, sugestões do que podemos trazer, quais temas gostaria de ver aqui abordados. E, por favor, partilha este podcast com alguém que precisa ouvir, seja alguém que esteja numa situação de vício ou uma pessoa que simplesmente para deixar as pessoas conscientes sobre este assunto que está a preocupar a nossa sociedade cada vez mais. E ah, já viste alguém que esteja a se afundar nas bets? Se sim, por favor, crie um espaço seguro para que essa pessoa possa buscar em ti ajuda, que possa buscar em ti alguém para desabafar, alguém para confiar e partilhar, porque não existe fórmula mágica de viver, estamos todos aqui a tentar aprender, estamos todos a viver e é isso. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Mais uma vez, deixe seu like, comentários são muito importantes. O YouTube percebe que este assunto é relevante e partilha com mais pessoas quando temos likes, comentários, partilhas. Nos siga nas redes sociais. Vamos deixar ficar o nosso e-mail, que é para poder partilhar relatos, histórias, que são muito bem-vindas. E muito obrigada. Até a próxima. Tchau.